Olá pessoal, hoje iremos aprender regra de 3 composta. Regra de 3 composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Vamos resolver algumas questões do Enem e de concursos. 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de certo tecido. Podemos afirmar que, para fazer 12 metros do mesmo tecido com o dobro da largura, 15 operários, trabalhando 6 horas por dia, levarão. Aqui este problema está falando mais do que 2 grandezas. São elas: operários, dias, horas e tecido. A quantidade de operários são 12, 90 dias, 8 horas e 36 metros. No enunciado está falando que é 12 metros, sendo que é o dobro da largura. Se é o dobro da largura, então vai ser 24 metros de tecido, com 15 operários, 6 horas. Ele quer saber quantos dias esses operários vão realizar esse trabalho. Eu boto X. Sempre onde tem um X, eu boto a seta para baixo. E aqui eu vou fazer uma comparação entre esses dois valores. 12 e 15. Aumentou ou diminuiu? Aumentou a quantidade de funcionários. Se aumentou a quantidade de funcionários, eu coloco um sinal positivo. Coloco o sinal positivo e agora eu vou fazer uma pergunta envolvendo operários e dias. Sempre eu faço a pergunta onde estiver o X. Se 12 operários levam 90 dias para fazer um serviço, 15 operários para fazer o mesmo serviço vão levar mais dias ou menos dias? Menos dias. Se é menos dias, eu coloco aqui embaixo um sinal negativo. Se foi um sinal positivo e um negativo, a grandeza é inversamente proporcional. Quer dizer que a seta é para cima. Fazendo outro comparativo entre as horas, de 8 para 6. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, eu coloco um sinal negativo. Agora, eu vou fazer a pergunta envolvendo dias e horas. Se 8 horas para fazer um serviço, ele gasta 90 dias, em 6 horas, ele vai gastar mais dias ou menos dias? Ele vai gastar mais dias, ele vai demorar mais tempo fazendo o serviço. Então, eu coloco um sinal positivo. Se foi um negativo e um positivo, a grandeza é inversamente proporcional. Eu coloco a seta para cima. Já na grandeza de tecido, tinha 36 metros e passou para 24 metros. Então, diminuiu a quantidade de metros de tecido. Então, eu coloco um sinal negativo. Se 36 metros foram feitos em 90 dias, 24 metros vão ser feitos em mais dias ou menos dias? Menos dias. Se é menos dias, seta para baixo. Coloco outro sinal negativo aqui. Se foram 2 negativos, a grandeza é diretamente proporcional. Seta para baixo. A resolução, primeiro eu tenho que colocar o valor de X, 90 sobre X. E depois eu boto igual. E vou, todas as grandezas que for inversamente, quando for a seta para cima inversamente, eu preciso inverter os valores. Se aqui tem 12 e 15, na hora que eu for colocar para resolver, eu boto 15, depois sobre 12. 90 sobre X igual. Se aqui for inversamente, eu vou inverter, vai ficar 15 para 12 vezes 6 para 8 e neste caso que foi diretamente proporcional, não precisa inverter, vezes
36 para 24. Resolvendo aqui, eu primeiro vou resolver os numeradores. Eu vou multiplicar 15 vezes 6 vezes 36. O resultado dessa multiplicação eu multiplico por x. 90 vezes 12 vezes 8 vezes 24. Vou multiplicar todos os termos e repetir a letra x. E aqui também eu vou multiplicar todos os termos. Então, multiplicando o primeiro membro, deu 3.240x. E multiplicando o segundo membro, deu 207.360. Agora eu vou dividir 207.360 dividido por 3.240. Dividindo, o resultado vai dar 64. Se o resultado vai dar 64, a alternativa correta é a letra E. Vamos mais para outra questão, sendo que agora esta é do Enem. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilogramas de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos seguintes dias, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha sido mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Como vocês estão vendo, este problema tem mais do que 2 grandezas. Ele está falando de alunos, dias, horas e quilogramas. A pesquisa foi realizada durante 30 dias, mas participaram dessa pesquisa 20 alunos durante 10 dias, trabalhando 3 horas diárias e arrecadando 12 quilogramas por dia, sendo que se foi por dia e foi trabalhado 10 dias, aqui eu preciso colocar 120. Depois passaram a somar ao grupo 30 novos alunos. Se foram 30 novos alunos, então 30 com mais 20, 50 alunos. A quantidade de dias que foi feita essa pesquisa foi 30 dias. A pesquisa aqui já foram usados 10, então só faltam 20 dias. A quantidade de horas foram trabalhadas em 4 horas e ele quer saber quantos quilogramas foram arrecadados. Lembrando que todas as vezes que tiver o X, a seta é para baixo. E agora eu vou fazer a comparação de 20 para 50. De 20 para 50 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, eu coloco um sinal positivo. Fazendo agora a comparação de alunos com quilogramas, sempre eu faço a comparação onde tiver o X, eu faço o seguinte: se 20 alunos consomem 120 quilogramas, 50 alunos vão consumir mais quilogramas ou menos quilogramas? Vão ser consumidos mais quilogramas. Se são consumidos mais quilogramas, eu coloco um sinal positivo. Outro sinal positivo. Se foram 2 sinais positivos, a grandeza é diretamente proporcional, seta para baixo. Vou fazer a comparação entre os dias. Eram 10 dias e passou para 20 dias. Aumentou, diminuiu? Aumentou. Coloco um sinal positivo. Se 10 dias são consumidos 120 quilogramas, 20 dias vai ser consumido mais quilogramas ou menos quilogramas? Vai ser consumido mais quilogramas, então coloco outro sinal positivo. Se foram 2 sinais positivos, a grandeza é diretamente proporcional, seta para baixo. E agora eu vou fazer a comparação de 3 para 4. De 3 para 4, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, eu coloco um sinal positivo. Se em 3 horas
são consumidos 120 quilogramas, em 4 horas vai ser consumido mais quilogramas ou menos quilogramas? Mais quilogramas. Se há mais quilogramas, coloco outro sinal positivo. Se foram 2 sinais iguais, seta para baixo. Coloco agora o valor de x primeiro, depois eu boto igualdade. Neste caso aqui, porque todas as grandezas foram diretamente proporcionais, não preciso inverter os valores. Eu coloco do jeito que está aqui. Vou multiplicar 20 vezes 10 vezes 3. O resultado eu multiplico por x. Coloco um sinal de igual e vou multiplicar 120 vezes 50 vezes 20 vezes 4. Como vocês estão vendo aqui, eu vou multiplicar 20 vezes 10 vezes 3. Depois eu multiplico 50 vezes 20 vezes 4. Sempre colocando nos devidos lugares. Numerador no lugar do numerador, denominador no lugar do denominador. Então, a multiplicação do numerador foi 600 e a multiplicação do denominador foi 4.000. Como vocês estão vendo, tem dois zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Eu posso cancelar para a conta ficar menor. Agora eu vou multiplicar meios por extremos. Sempre eu multiplico o x primeiro. Vou multiplicar 6 vezes x. Coloco um sinal de igualdade e depois eu multiplico 120 vezes 40. Deu 6x igual a 4.800. Vou dividir 4.800 por 6. O resultado deu 800. Sendo que nessa questão ele está perguntando a quantidade de alimentos arrecadado ao final do prazo. O final do prazo estipulado foram em 30 dias. Cuidado para não deslizar nessa casquinha de banana. Veja que a alternativa tem 800, mas ele está dizendo o prazo estipulado foram 30 dias. Foi 800 com mais 120, que vai dar 920, alternativa correta, letra A. Resolvendo mais uma questão de concurso. Para transportar todos os 800 livros de uma biblioteca para outro local, reuniram-se 20 pessoas que conseguiram transportar 300 livros em 12 minutos, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, porém, juntando-se mais 5 pessoas a esse grupo. Em quanto tempo eles conseguiram transportar o restante dos livros? Está falando nessa questão de pessoas, livros e minutos. Foram 20 pessoas transportando 300 livros em 12 minutos. Depois aumentou 5 ao grupo. Se aumentou mais 5, então foram 25 pessoas transportando o restante dos livros. Se eram 800 e já foi transportado 300, então aqui só resta 500. Então eu coloco x, que é o que está perguntando aqui no enunciado. Sempre eu coloco a seta do x para baixo. E agora eu vou fazer um comparativo. De 20 para 25, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, eu coloco um sinal positivo. Se 20 pessoas transportam uma certa quantidade de livros em 12 minutos, 25 pessoas transportam a mesma quantidade de livros em mais minutos ou menos minutos? Em menos minutos. Se é em menos minutos, eu coloco um sinal negativo. Se for sinais diferentes, seta para cima. Grandeza inversamente proporcional. Vamos agora comparar a quantidade de livros. Eram 300 e passou para 500. Aumentou a quantidade de livros. Se aumentou a quantidade de livros, eu coloco um sinal positivo. Se em 300 livros foram transportados em 12 minutos, 500 livros vai ser transportado em mais minutos ou menos minutos? Em mais minutos.
Se é em mais minutos, eu coloco um sinal positivo. Para resolver essa questão, eu boto 12 para x, coloco um sinal de igualdade. Se foram dois sinais positivos, dois sinais iguais, grandeza diretamente proporcional, seta para baixo. Para montar a resolução, eu coloco 12 para x igual, neste caso aqui eu vou inverter, porque é inversamente proporcional, eu coloco 25 para 20. Neste caso, eu vou colocar 300 para 500 vezes e vou inverter aqui a quantidade de pessoas. Primeiro eu boto 25, depois 20. Por quê? Porque foi inversamente proporcional. Eu posso cancelar 2 zeros que está no numerador com 2 zeros do denominador. Vou repetir o 12 para x igual e vou multiplicar 25 vezes 3, coloco no numerador e depois 5 vezes 20. Vou multiplicar agora meios por extremos, 75 vezes x igual e vou multiplicar 12 vezes 100. Dividindo 1.200 por 75, a resposta correta, 16. Logo, eles demoram 16 minutos para fazer o transporte dos livros. Questão de Enem. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Está falando de 3 grandezas. As grandezas são ralos, horas e metros cúbicos. A quantidade de ralos foram 6 ralos, com duração de 6 horas, e enche 900 metros cúbicos. Logo depois passou para 4 horas para fazer o escoamento da água por 500 metros cúbicos. Sempre eu boto a seta do x para baixo, comparando 6 para 4, aumentou, diminuiu, diminuiu, logo vou colocar um sinal negativo. Se em 6 horas precisou de 6 ralos para escoar a quantidade de água, 4 horas para escoar a mesma quantidade de água, precisa de mais ralos ou menos ralos? Vão precisar de mais ralos. Logo, eu coloco um sinal positivo aqui. Se foram sinais contrários, a seta é para cima. Fazendo a comparação de 900 para 500, diminuiu. Se diminuiu, eu coloco um sinal negativo. Se 900 metros cúbicos foram necessários 6 ralos, 500 metros cúbicos serão necessários mais ralos ou menos ralos? Serão necessários menos ralos. Eu coloco outro sinal negativo. Se foram 2 sinais iguais, seta para baixo, grandeza diretamente proporcional. Para resolver essa questão, eu coloco o valor de x primeiro, 6 para x, coloco um sinal de igualdade e depois eu vou inverter essa grandeza que foi inversamente. Inverter, eu vou colocar primeiro 4 sobre 6 vezes 900 para 500. Vou cortar os 2 zeros e 2 zeros para a conta ficar um número menor. Vou repetir 6 sobre x igual e vou multiplicar 4 vezes 9 e depois eu multiplico 6 vezes 5. Multiplicando meios por extremos, 36 vezes x
vai dar 36x, e vou multiplicar 6 vezes 5, 6 vezes 30, que dá 180. Vou dividir 180 por 36, o resultado vai dar 5. A alternativa correta é a letra C. Até a próxima, pessoal!